Volume 548 do Histórico. E aí está a falência do pensamento em todos os sentidos, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, só com o raciocínio. A pessoa estando ligada nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, que são duas energias que se transformam de uma categoria para outra, porque já estão na categoria de bicho racional, estão ligados nessas duas energias em transformação, se transformam para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia do irracional. Porque são duas energias em transformação, o pensamento e a imaginação. Ligados no pensamento e na imaginação, são ligados a duas energias em transformação e se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque são duas energias que se transformam de um bicho para outro. São bichos por quê? Porque são carnívoros, são canibais, gostam de carne. E tem gente que não come sem carne, são canibais civilizados. E para se transformar para o mundo racional, é estudar a cultura racional e pôr o livro debaixo do travesseiro para dormir desenvolvendo seu raciocínio. E não sentiram as mudanças dessas energias, por estarem vivendo artificialmente, quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram as mudanças naturais da natureza. E para desenvolver o raciocínio basta estudar a cultura racional, que desmaterializa a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. É muito fácil desenvolver o raciocínio, porque é somente ter a persistência na leitura. Com a persistência na leitura, o raciocínio num instante se desenvolverá. Estamos na fase do terceiro milênio, que entrou em 1903, porque em 1903 entrou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso são verdadeiros filhos do mundo racional, de vida eterna com seu progresso de pureza. Se existe esse mundo é porque existe a causa, porque não há efeito sem causa. A causa é o primeiro mundo que deu causa a esse segundo mundo. Hoje a natureza vem apertando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. E por isso no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, matando uns aos outros por causa da discórdia. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Então é melhor raciocinar do que pensar, porque pensando impera a discórdia, impera os crimes, cada um pensando de uma forma, porque o pensamento é variante, e na variação são os jogos, são os assaltos, são os maus costumes, porque vivem desconhecidos de si mesmos. O raciocínio é o certo, porque o raciocínio conduz todos para o seu verdadeiro estado natural. E o raciocínio une. No raciocínio está a concórdia, no pensamento está a discórdia. É melhor viver com a concórdia, todos concordando com todos, do que viver na discórdia, todos discordando de todos. A concórdia é a parte principal da vida. A discórdia é dessa deformação racional, porque são filhos do mundo racional, deformados, imperfeitos, cheios de defeitos, por estar nessa deformação e transformação racional. Tudo que se transforma vai para pior, e por isso o mundo piorando sempre, e sempre com armas de destruição.
progresso da matéria é para se destruírem. Por isso estão aí esses veículos para destruir a humanidade. E por isso são mortais e vivem aí remediando a vida inteira até não poder mais remediar. É a vida dos remendos, dos remédios, porque são feitos por essas duas energias do chão elétrica e magnética e acabam sendo destruídos por elas. E a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores tratem de raciocinar e não pensar. Porque enquanto pensar, os crimes não cessam. Porque o pensamento é um desequilibrado. A violência não cessa. O terrorismo não cessa. Os males naturais da natureza não cessam. É preciso raciocinar para que os males natural da natureza sejam destruídos pela própria natureza. Não são filhos aí do chão. Estão aí deformados e em transformação de uma vida para outra. Tem que voltar, todos têm que voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É lá que é o lugar do animal de origem racional, porque tudo tem sua origem, são de origem racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos por quê? Porque são carnívoros, são canibais, gostam de carne, como todos os bichos gostam. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e assim preparando a humanidade para que a humanidade, depois de preparados, conhecessem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, estudando a cultura racional, a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque se fossem daí, não seriam mortais, seriam eternos, mas por não serem daí é que são mortais. Nasce, sofre e morre. E o sofrimento aí na matéria não faz graças para ninguém rir. Agora, no verdadeiro estado natural, não sofrem, porque estão no seu verdadeiro estado natural, porque são puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. Só quem veio de lá foi um só, trazer essa mensagem para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que já veio com seu raciocínio desenvolvido, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, por isso não tem segundos nem terceiros. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. A vida da matéria se torna cada vez pior, pior em tudo. A desvalorização de tudo, até do dinheiro e a falta de tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, o mundo está em uma condição péssima de se viver. Uma infinidade de crianças morrendo de fome, sem pai e sem mãe. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Estão apelando para todos os meios para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque não estão aguentando mais a vida da matéria. E as epidemias da natureza, que é o câncer, a leucemia e a AIDS, que vem destruindo a humanidade, são epidemias naturais da natureza. Porque quando termina uma fase, todos perdem o direito de viver, como terminou a fase de selvagens. Quando terminou a fase de selvagens, os selvagens perderam o direito de viver porque entrou a civilização. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, sofrendo, penando, nesse estado de deformação e transformação racional. Porque tudo se transforma de uma vida para outra. E por isso a mulher é um aparelho de reprodução de filhos e irmãos,
porque tudo se transforma de uma vida para outra, porque estão ligados às duas energias, que é a causa das transformações. E por isso tem mulheres que só têm filhos homens, e tem mulheres que só têm filhos mulheres, por causa das transformações. E a causa que para muitos é um mistério da natureza. E os mistérios, os enigmas e os fenômenos e os finitos e transfinitos sempre foram conservados pela ciência, pelas religiões, pelas seitas, pelas doutrinas. E hoje o universo em desencanto tem desvendados todos os mistérios, todos os enigmas, todos os fenômenos. Porque o alfabeto que existe no mundo é um alfabeto feito por conveniência das criaturas, porque o alfabeto natural da natureza todos trazem nas palmas das mãos o alfabeto astrológico. Esse aqui é o alfabeto natural da natureza. Agora inventaram um alfabeto por conveniência, esse alfabeto perdido por conveniências, porque às vezes saía nas mãos do recém-nascido que ele ia ter que ser um sapateiro, e o pai, como tinha recursos, não queria que seu filho fosse sapateiro. Botava nas faculdades para estudar. Assim fugiram do alfabeto de astrologia, que é o alfabeto certo da vida de todos, o alfabeto astrológico, o alfabeto que todos trazem na palma das mãos, o alfabeto de astrologia. Já foi o tempo das histórias de enganar as crianças com lobisomem, com mula sem cabeça, com fantasmas. Já foi esse tempo. Porque essas coisas apareciam mesmo para as crianças, que são esses habitantes aí do espaço que vivem lapidando a humanidade aqui na Terra. Uma lapidação muito grande. Estão esses habitantes aí no espaço lapidando aqui as criaturas aqui na Terra. Uns precisam ser lapidados porque fizeram dívidas anteriores e estão pagando aqui essas dívidas com essas lapidações que estão passando. O que morre de fome, o que morre por falta de recursos, os miseráveis, os pobres, os mendigos, estão pagando o que fizeram em outras reencarnações. Porque a natureza tem para dar a todos iguais, tem para dar a todos igualmente, não há necessidade de sacrificar os seus filhos, porque a natureza tem tudo para dar a todos. Então os que merecem têm, e os que não merecem não têm. Quantos analfabetos ficam ricos? Muitos. E quantos estudam, se formando nisso e naquilo, não têm nem para comer, porque fizeram por onde em outras reencarnações estão pagando o que devem nessa encarnação. Até nota de 1.000 cruzados já existe, por causa da desvalorização de tudo que o pensamento e a imaginação fez. Tudo que o pensamento fez e a imaginação está a caminho da falência, porque acabou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores está botando a juventude a perder usando tóxicos artificiais e naturais. A juventude está perdida usando cocaína, maconha e essas guerras de disputas de tóxicos que vêm destruindo a juventude. Tudo isso é devido à grande liberdade que todos têm. Filhos matando pais, filhos matando mãe e não sabem o porquê. Grande atuação espiritual. Os habitantes do espaço é que são causadores desses crimes hediondos todos. Enquanto continuar pensando e imaginando, não cessa a mortandade. As guerras não cessarão, as epidemias, que é o câncer, o AIDS, da natureza, para destruir os pensadores.
E fora os crimes hediondos, a roubalheira, os assaltos à mão armada, a mortandade que está se passando pelo mundo inteiro, os assaltos, o terrorismo que está em todo o universo, ceifando vidas preciosas. Tudo por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos e que acham que no mundo não existe mais solução. E a solução está aí na Terra, que são os livros Universo em Desencanto de Cultura Racional. Mas a vaidade é demais, e a vaidade e a rudeza que faz com que ninguém pegue nos livros. Os fanáticos pelas religiões, pelas seitas, doutrinas, pelas filosofias e pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizados por esse falso saber. Uma sabedoria de mortais, ninguém pega no livro, fanatizados por essas infinidades de bíblias. E por isso nascem sem saber o porquê, sofrem sem saber o porquê e morrem sem saber o porquê. Não sabem quem são, não sabem de onde são, não sabem de onde vieram e nem para onde vão, e nem para onde irão. Vivem porque têm vida, mas não sabem o porquê da vida. E essa é a sabedoria que existe no mundo inteiro. Viver sem saber o porquê está vivendo, por não saber de onde veio, por não saber para onde ia parar, por não saber o porquê que assim são. Uma sabedoria de verdadeiros loucos, uma sabedoria primária. E por isso nascem, morrem e não sabem o porquê que morrem. E nem assim a natureza. Há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para, depois de bem preparados, conhecer a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é a cultura do terceiro milênio, que é a cultura da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho porque são carnívoros, são canibais. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para que depois que a humanidade passasse a se conhecer, saber quem são, saber de onde vieram, saber para onde vão e saber para onde irão, se não passassem a se conhecer. A natureza mudou de fase em 1935, mudou seu comportamento. E não sentiram essas mudanças por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentirem as mudanças das energias que sofreu a natureza. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, essa falência moral, física e financeira dos pensadores, e esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Por isso que está aí esse grande desequilíbrio no mundo inteiro, uns dando para usar entorpecentes para se destruir o mais depressa possível, outros dando para cachaceiros, outros para fumar maconha. Desequilibrou a humanidade por falta do alimento do pensamento e da imaginação, porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse grande desequilíbrio dos pensadores. A ganância tem sido a causa de muita infelicidade dos pensadores, a ambição, a vaidade, o ciúme, tudo isso trazendo a destruição da humanidade. A riqueza maior do mundo está na cultura natural da natureza, para levar todos ao seu verdadeiro mundo de origem, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Essa aqui é a riqueza maior do mundo. A riqueza material não vale nada, porque a riqueza material é a riqueza do mortal que não sabe o porquê que vive. E aí está a cultura racional, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que está nos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional.
E aí está a falência do pensamento, porque quem está comandando a natureza é a energia racional e não a energia do pensamento e da imaginação.